Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, espero encontrá-los bem, principalmente de saúde. Resolvi fazer esse outro vídeo para complementar um pouco a respeito do último vídeo que eu fiz, né? E também porque durante essa semana que passou eu fiz várias lives, mas teve muita gente que não conseguiu acompanhar as lives, então me pediu para que eu gravasse vídeo como no último formato, no IGVT, né? E também para colocar no YouTube e em outros canais para que essas pessoas pudessem ter acesso às informações. Então, eu resolvi gravar esse vídeo hoje, né, na noite de domingo aí, para falar um pouquinho do que aconteceu dentro, né, no decorrer dessa semana que passou. E eu decidi falar sobre 4 pontos, né? Então, eu vou fazer esse vídeo, vou tentar ser o mais breve possível, mas vou tentar abordar 4 pontos. Então, eu vou primeiro falar de considerações sobre os decretos, né, que trazem aí as situações legais, tanto os decretos, o federal, o estadual e o municipal. Vou falar um pouquinho da medida provisória 927, que eu acho que é o que o pessoal tem apresentado aí mais dúvidas. Aí, na sequência, eu vou trazer alguns questionamentos legais e as respostas, né? Pelo menos tentar aí dar um norte a respeito das respostas desses questionamentos, que no decorrer da semana várias pessoas me fizeram. E vou finalizar o vídeo falando um pouquinho do trabalho desenvolvido aqui pela Casa da Indústria de Ponta Grossa com parceria com a FIEP, tá? Em parceria com a FIEP. Bom, então começando a falar aqui, eu vou comentar um pouquinho a respeito dos decretos, né? Então a gente tem, primeira lei que a gente teve falando de coronavírus, falando da situação de força maior, né? De como seria essa questão do enfrentamento, foi a Lei 13.979, que ela foi publicada no dia 6 de fevereiro e ela trazia medidas de enfrentamento, mas mais direcionadas às questões de saúde. Na sequência, a gente teve no dia 20 de março, né? E aí a gente teve, assim, vários decretos, todos nessas mesmas datas, de 20 e 21, entre 20 e 21, a gente teve a publicação aí de vários decretos, a edição de vários decretos aí em várias cidades. Então, nós tivemos no dia 20 de março o decreto federal, que é o decreto número 6, que determinou a situação de calamidade pública em razão do coronavírus, da pandemia do coronavírus, que vai até o dia 31 de dezembro de 2020. Aí nós tivemos no dia 21 de março o decreto estadual número 4.317, que suspende alguns serviços não essenciais e que traz uma relação do que seria para o estado do Paraná considerado como serviços essenciais, né, nesse decreto 4.317 de 2020. E tivemos no dia 20 de março o decreto municipal de Ponta Grossa, decreto número 17.144 de 2020, que também fala da suspensão dos serviços não essenciais e do que para o município de Ponta Grossa é considerado como serviço essencial, tá? Bom, no decreto de Ponta Grossa, a gente tem ali no artigo 1º a determinação de que, a partir do dia 23 de março, durante o prazo de 15 dias, seriam fechados os shoppings, as academias, comércios, os cultos e outras atividades que estão relacionadas ali no artigo 1º, mais especificamente no item 11 desse artigo, tá? E aí, contando então 15 dias a partir do dia 23, a gente teria o retorno dessas atividades no dia 6, tá? Eu sei, né, por conversa aí com o poder municipal, de que há uma intenção de se fazer um retorno de uma forma setorizada ou gradual, né? Foi até cogitado uma antecipação dessa data do dia 6, mas a prefeitura acha importante, né, o poder público acha importante a manutenção até essa data do dia 6, em razão aí do isolamento e de todas essas questões que o isolamento traz, né? Da ausência aí de contaminação que o isolamento traz, né? E aí, muitas questões que foram feitas foi o seguinte, principalmente eu trabalho com o setor industrial, né, ali pela FIEP, e muitas indústrias me perguntaram, mas em Ponta Grossa o decreto falou alguma coisa a respeito da indústria? Não, o decreto ele não falou, não considerou a indústria nem como serviço não essencial, nem como essencial. Então a gente acaba indo pelo decreto estadual, e o decreto, porque o decreto estadual, ele colocou,
né, a questão da indústria e da construção civil como atividades essenciais, lá no artigo 2º, parágrafo único, inciso 24, tá? Mas aqui em Ponta Grossa a gente tem aí como atividades essenciais considerados as vendas de comércio em geral, desde que feita por delivery, né? Então não pode nenhum tipo de consumo no local ou abertura para público em geral. E aí colocando também serviços de saúde, venda de medicamentos, venda de alimentos, mas sempre, né, desde que não haja um consumo interno. Então, essa é a primeira parte que eu queria comentar com vocês, que surgiu bastante dúvidas a respeito de aplicabilidade do decreto, né, e até quando que iria essa data de paralisação. Durante a semana, o prefeito vai estar discutindo com várias entidades ideias e formatos para fazer essa retomada setorizada e paulatina aí dos serviços durante, né, alguns dias, mas contados provavelmente aí a partir do dia 6 mesmo, sem ocorrer antecipação, porque o isolamento conseguiu dar uma freada aí nessa na pandemia aqui na cidade, né? Os casos que a gente teve na cidade foram de contágios, os confirmados, né? Foram de contágios é, como que importados, que é o termo que se usa. Então, a ideia é continuar com isolamento para manutenção aí, para que não haja o contágio dentro da cidade, né? E agora passando, gente, para a segunda parte do nosso vídeo, eu vou passar a falar um pouquinho da medida provisória 927, embora eu comentei bastante a respeito dela no decorrer da semana, né? Ela foi uma medida que foi editada e foi publicada no Diário Extraordinário, Diário Oficial Extraordinário, no finalzinho da noite do dia 22, do domingo. E aí eu já recebi imediatamente, já comecei a estudar. E na segunda-feira, mesmo no dia 23, eu fiz uma live a respeito desse assunto, com um colega meu. E a gente discutiu bastante as questões que foram colocadas na medida provisória, né? Houve a revogação do artigo 18 dessa medida provisória, mas a gente no decorrer da semana falou bastante dela. Tenho dado aula online, né, nas plataformas aí da faculdade, mas eu também estou fazendo lives ao mesmo tempo e os alunos questionam muito a questão da medida provisória. E eu acabei né, comentando a respeito dela na quarta e na quinta, que são os meus dias de aula, então ela foi bem comentada. Ademais, eu fiz uma nota, né, no dia 24 de março, então 2 dias depois, na quarta-feira, depois 2 dias depois da emissão aí da medida provisória, depois que tinha sido revogado o artigo 18, porque a gente tinha muita dúvida com relação a esse artigo ainda. Então, a gente esperou a revogação oficial, né, para que eu pudesse emitir uma nota e passar para as empresas aí sobre um resumo de algumas considerações aí a respeito, né, da medida provisória que a gente considerou interessante aí para todo o setor produtivo, mas em especial para as indústrias, né, que a gente atende ali na Casa da Indústria, tá? Bom, essa medida provisória, ela trouxe aí oito situações que podem ser aplicadas, não só de flexibilização do trabalho, mas também de retomada da questão financeira do setor produtivo. Sendo que uma dessas medidas, que foi a questão da suspensão do trabalho que estava no artigo 18, ela acabou sendo aí revogada, né? Foi um caso até interessante, porque houve uma revogação a princípio, no primeiro momento, uma revogação no Twitter, e daí a gente ficou esperando a revogação oficial para poder se manifestar a respeito disso. Por que eu escolhi falar hoje, no domingo, que é dia 29, a respeito da medida provisória? Porque, gente, até ontem, que foi dia 28, essa medida provisória, ela ainda poderia receber emendas, tá? Então, a gente poderia ainda ter algum tipo de modificação. Então, por isso que eu resolvi esperar até dia 29 para gravar esse vídeo e falar com certeza da situação que hoje permanece na medida provisória, tá? A emenda, né, então seria possível aplicar até dia 28, e essa medida provisória está sendo analisada por uma comissão mista, né, formada por senadores e deputados federais, e o relator dessa vez, fazendo jus ali ao rodízio que é feito entre senadores e deputados, dessa vez vai ser por um senador. A validade dessa medida, ela é até dia 17 de julho de 2020, a princípio,
tá? Mas as prerrogativas que estão lá poderão ser usadas pelo Estado, pelo tempo do estado de calamidade que foi colocado por aquele decreto número 6 que eu falei para vocês, que é o decreto federal. Então é importante colocar que a vigência da medida provisória é de 60 dias por mais 60 dias, mas que a aplicabilidade dela pode ser por um prazo diferente do que esse prazo aí, que iria até dia 17 de julho. Então, a gente pode fazer a aplicabilidade dela, a princípio, até dia 31 de dezembro, porque a própria medida provisória faz essa consideração, né? Que ela pode ser aplicada durante o tempo em que existiu o estado de calamidade colocado pelo decreto 6, que seria dezembro, dia 31 de dezembro, tá? Bom, e aí, a respeito dessa situação, embora a gente já tenha falado bastante, né? Já tenha feito essa live lá no dia seguinte, mas, e inclusive, ainda persistiram várias dúvidas, provavelmente eu vou fazer uma live na terça-feira para falar um pouco mais a respeito da aplicabilidade da medida provisória. Eu queria comentar algumas coisas com vocês aqui a respeito do que esse texto da medida provisória fala. Então, dentro das considerações iniciais, a medida provisória ela fala que o empregado ou empregador tem a possibilidade de fazer negociação por acordo individual, né? É importante, gente, outro fato também de eu estar fazendo esse vídeo hoje é que eu soube que teria uma nota, né, uma manifestação pelo Ministério Público do Trabalho, e realmente a gente teve essa nota que foi emitida ontem, a respeito da medida provisória 927, e o Ministério Público do Trabalho se colocou muito temeroso com relação aos acordos individuais, tendo em vista ali, levantando algumas questões de inconstitucionalidade, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, principalmente a respeito de redução de salário, né? Haja vista que a gente tem um princípio constitucional de redutibilidade de salário. Então, era por causa disso também que eu estava esperando essa nota do Ministério, por isso que eu acabei deixando para fazer esse vídeo hoje, tá? Bom, então aqui a gente tem, né, no artigo 2º da medida provisória, dizendo da possibilidade de fazer acordos individuais, mas o próprio artigo, ele tem o cuidado de dizer que desde que sejam respeitados os limites estabelecidos na Constituição Federal. Então, eu posso fazer acordos individuais desde que não afronte a Constituição Federal, tá? Bom, nós temos aqui a possibilidade, né, que essa medida provisória me traz de de 5 pontos de flexibilização. Eram 6, né, mas a suspensão do contrato acabou sendo revogada. Então, o primeiro deles é o teletrabalho, que diz que o empregador, ao seu critério, poderá alterar o regime, desde que ele comunique com 48 horas de antecedência. É dispensado o controle de jornada, e isso está sendo questionado, né, pelo Ministério Público do Trabalho, por juízes e também por sindicatos laborais, mas esse não é um problema da medida provisória, porque o que diz que não há controle de jornada não é nada da medida provisória, embora ela reforce isso, mas a ausência do controle de jornada é previsto lá no artigo 62 da CLT, item 3, que foi trazido aí com a reforma trabalhista. O que a medida provisória fala, ela diz ali de meios de comunicação que não serão considerados como tempo de jornadas, meios digitais, eletrônicos, né? Então, isso acabou ampliando aí a discussão da ausência do controle de jornada, né? O uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho não constituiriam tempo à disposição, prontidão ou sobreaviso. E as despesas decorrentes da adoção desse regime devem ser feitas por aditivo. Gente, o aditivo ele é bem interessante para trazer uma garantia, maior segurança jurídica, tá? Então, assim, recomenda-se que seja feito esse aditivo do contrato para mudar do trabalho presencial para o teletrabalho, para você ter maior garantia aí. Daqui a pouquinho eu vou falar mais a respeito desses modelos, dessa parte documental aí, tá? Não há necessidade de realização de negociação coletiva ou aditivo, fica dispensado o registro prévio em alteração do contrato individual de trabalho, embora sempre
bastante recomendado. A outra situação que a gente tem, a segunda aqui elencando, é a antecipação das férias individuais. Essa, para mim, é uma das melhores medidas que a medida, uma das melhores medidas que a medida fica, né, redundante aí, mas uma das melhores situações que a medida provisória coloca é a antecipação das férias. Aí a maior discussão que se tem é quais férias, há um limite das férias? Aqui a medida provisória não diz de quais férias são, qual férias e qual o limite disso. Então, muita gente fala que você poderia antecipar férias lá de 2021, 2022, né? Ao meu ver, isso já é colocado ali pela aplicabilidade do artigo 1º que fala que vai ser aplicado durante o tempo que o decreto 6 de 2020 fala que é calamidade pública. Então, ao meu ver, seria até o final do ano. O que a gente pode fazer, então, é antecipar essas férias até o final do ano ou que fossem gozadas ali até o final do ano, né? Então, a princípio, para trazer maior segurança jurídica, é interessante fazer a antecipação dessas próximas férias, né? Ela pode ser feita por acordo individual, né? A antecipação. A medida provisória fala que deve haver uma notificação de 48 horas por escrito ou meio eletrônico, então, teoricamente, não precisa nem do acordo individual aí, apenas uma comunicação das férias. Isso aqui é para relativizar, na verdade, o artigo 135 que fala que deve haver uma comunicação prévia de 30 dias. Então, se a pessoa tiver o direito à férias já, você joga, né, por terra o artigo 135 dessa comunicação prévia e você pode fazer uma comunicação, desde que seja com antecedente de 48 horas, por escrito ou meio eletrônico, né? O acordo individual a gente usaria para antecipar as férias. Então, quem já tem direito, pode ser feito só essa comunicação. Conceder as férias num período não inferior a 5 dias, né? É importante registrar essa situação. O empregado e o empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros mediante acordo individual. E a questão do pagamento, que é uma grande novidade aqui, e que é um alento para o empregador nessa questão de organização financeira nesse momento de dificuldades, tá? Porque o pagamento de 1/3 das férias poderá ser efetuado após a concessão da mesma, até a data em que é devida a gratificação natalina, e então seria dia 20 de dezembro. E o pagamento do mês das férias, né, poderá ser feita até o 5º dia útil do mês subsequente. A terceira possibilidade que a gente tem trazido pela medida provisória é a concessão de férias coletivas, também é critério do empregador, desde que avisado com 48 horas de antecedência, então a gente relativiza também o período de pré-aviso do artigo 139, que teria que ser 15 dias. Esse pré-aviso, essa comunicação seria para as autoridades, Ministério da Economia e a comunicação para o sindicato. Não são aplicáveis o limite máximo de períodos anuais, 2 dias, e o limite mínimo de dias corridos, 10 dias, e dispensa-se a comunicação prévia aqui também, tá? A quarta possibilidade que a gente tem aí, aliás, vamos ver, quarta. Então, a gente teve home office, férias individuais, férias coletivas. A quarta possibilidade, a gente tem a questão do aproveitamento e antecipação dos feriados, desde que eles não sejam religiosos, isso pode ser feito pela empresa, e desde que seja notificado por escrito ou meio eletrônico, conjunto de empregados afetados, num prazo de mínimo de 48 horas. Pode ser feita antecipação também do acordo individual escrito, tá? Por acordo individual escrito dos feriados, gente, que são religiosos, porque a gente tem aí a diferença entre feriados civis e feriados religiosos, tá? Então, só para passar para vocês aqui essa questão dos feriados, eu fiz um levantamento dos feriados aqui, tá? Então, a gente tem como feriado civil o 21 de abril, que é o Tiradentes, dia 1º de maio, dia do trabalho, dia 7 de setembro, independência, e dia 15 de outubro, o aniversário de Ponta Grossa, tá? E os religiosos, a gente teria 10 de abril, que é Sexta-feira Santa, 11 de junho, Corpus Christi, dia 12 de outubro, a padroeira, né, Nossa Senhora Aparecida, e dia 2 de novembro, dias de finado. Existe ainda o dia 25 de dezembro, que é um feriado religioso também, né? Eu, ao meu ver, não indicaria essa antecipação. A gente já tem aqui 8 feriados, totalizando aí 4 civis e 4 religiosos, mas quem quiser pode antecipar também o dia 25 de dezembro, que vem a ser mais um feriado
feriado religioso, então totalizariam 9 dias. O dia 26 de julho eu não coloquei nessa relação, porque cai num domingo, que é o dia da nossa padroeira. E o dia 15 de novembro é um feriado civil, então o dia da padroeira é religioso, e o 15 de novembro é um feriado civil, que é a proclamação da República, mas também cai num domingo. Então eu não usei esses 3 feriados aqui no nosso exemplo, o dia 25 de dezembro, porque, né, achei por bem manter como feriado, e esses 2 domingos que nós temos aí nesse exemplo aqui em Ponta Grossa, que são os feriados, né, que a gente tem aqui de Ponta Grossa, ok? E aí nós temos o banco de horas, que é um acordo individual, pode ser feito por um acordo individual formal pelo prazo de 18 meses. O artigo 59, ele dizia no parágrafo 6º que para ser individual ele teria que ter um limite de 6 meses, e ainda o caput do 59 ele falava que mesmo sendo coletivo ele teria um limite de 1 ano, e agora a gente tem essa possibilidade de fazer por acordo individual, inclusive, né, por acordo individual com período de 18 meses. É importante que esse banco de horas seja feito na modalidade negativa positiva para que primeiro se folgue e depois façam o trabalho compensatório. A compensação do saldo de horas poderá ser determinado pelo empregador. A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até 2 horas e não poderá exceder o limite de 10 horas. Então, a gente tem essas 5 modalidades aqui, tá? A medida provisória ainda fala de outras situações, como a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde, o que tem sido bem discutido, porque no momento onde teria que ter um controle de saúde maior, é o momento que está se relativizando aqui, né? Mas os pontos que tem é a suspensão de obrigatoriedade da realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, a suspensão da obrigatoriedade da realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados e a prorrogação da CIPA, tá? São os 3 pontos que a gente tem aqui. A outra questão, que não fala de flexibilização de jornada, mas que tem sido bem importante, é a questão da suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS, né, dos meses de março, abril e maio, com vencimento em abril, maio e junho, respectivamente. Não haverá a incidência da atualização e multa desses encargos, e o empregador ficará obrigado a declarar as informações até 20 de junho, né, para poder utilizar desse benefício, e aí o pagamento das obrigações será quitado em até 6 parcelas com vencimento no 7º dia de cada mês a partir de julho de 2020. A medida provisória ainda traz outras disposições finais com relação à doença ocupacional, né? Essa aqui, gente, tem sido bem discutida, né? Se realmente afastaria a doença ocupacional. Ainda conversava com alguns colegas da OAB essa semana, né? De que a princípio não é doença ocupacional, mas a gente tem isso como um fato muito delicado. Aí eu já vou comentar um pouquinho com vocês. A prorrogação dos acordos e convenções coletivas, né? Que vencidos ou vincendos dentro do prazo de 180 dias contado da data de entrada em vigor da medida provisória, ele poderá se prorrogar pelo prazo de 90 dias. Então, a prorrogação não é de 180, é de 90 dias, mas dentro desse período de 180. Autos de infração, o prazo processual para apresentação e defesa de recurso ficam suspensos pelo prazo de 180 dias. A questão de fiscalização, né, os auditores fiscais, eles atuarão de maneira orientativa, né, orientadora aí nesse período de 180 dias, exceto nos casos de falta de registro de empregado, situações de grave e iminente risco, ocorrência de acidente de trabalho, trabalho em condições análogas de escravo. E aí, gente, tem mais a questão ali do 12 por 36, possibilidades mais voltadas para a área da saúde, tá? A medida provisória, então, ela põe a possibilidade aí de acordos individuais, mas o interessante é que a gente tem aí eu ia falar compaixão, mas é uma palavra mais pesada, né? Mas a consideração dos sindicatos laborais para que possa ser feito acordos coletivos entre empresa e sindicato laboral, ou até. E aí é interessante o aditivo de convenção coletiva de trabalho, onde a gente possa estabelecer regras mais pontuais aí sobre essas situações da medida provisória, dando mais garantias e segurança jurídica à empresa para ela poder liberar o trabalhador, tá? Até o momento eu fechei com o Sindicato Laboral da Panificação,
o Sindbebidas aqui de Ponta Grossa, um acordo que a gente consegue aí garantir bastante segurança em termos de saúde para o trabalhador e de segurança jurídica para o empregador nesse momento. Esse acordo foi construído junto e aí a gente está fortalecendo esse nosso vínculo em prol de manutenção dos postos de trabalho e também da saúde do empregado, né? E para diminuir esse impacto financeiro, porque a gente sabe que existem duas possibilidades aí, duas frentes de trabalho, na verdade, né? Que acabam sendo antagônicas. A gente tem a questão da saúde, que às vezes quem preza muito pela saúde acaba às vezes comprometendo a questão econômica, e quem preza muito pela questão econômica acaba comprometendo a saúde. Então, é preciso um bom senso e um equilíbrio, e nesse momento onde trabalham junto o sindicato laboral e sindicato patronal, há ganho de todas as partes, né? Então, deixa aí registrado minha consideração ao Sindbebidas, que até o momento foi o único que a gente conseguiu fechar esse acordo, um aditivo de convenção coletiva, que vai valer a princípio pelo prazo, se não me engano aí, de 30 dias, prorrogáveis. Então a gente vai analisando a situação à medida do que a legislação vai modificando e a situação real vai modificando também, tá? Agora passando para a terceira parte do vídeo, mas já indo, caminhando para a nossa conclusão, eu levantei alguns questionamentos que foram feitos por empresários, por alunos, por colegas advogados no decorrer dessa semana e que eu acho interessante da gente comentar, né? A primeira pergunta: pode-se fazer acordo individual? Pode. O artigo 2º da medida provisória permite que a gente faça, sim, acordo individual, desde que não comprometa, não, deixa eu até pegar o termo aqui correto que o artigo 2º fala, mas desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Então, a gente não pode fazer acordo individual de nada que prejudique, que vá contra o que está previsto na Constituição. E aí é importante a gente lembrar ali do rol do artigo 7º da Constituição para a gente saber dos direitos sociais do trabalhador, tá? Lembrando também que o Ministério Público do Trabalho se colocou aí temerário a essa questão dos acordos individuais por relativizar muito, flexibilizar muito a questão trabalhista. Então a gente tem que ter cuidado. O ideal é que a gente faça os acordos individuais dentro daquilo que a medida provisória traz pra gente, né? Outra pergunta que fizeram, a segunda pergunta aqui que eu elenquei: pode reduzir jornada de trabalho com redução salarial? Gente, pode, isso já está na legislação. Desde lá de 1943, no artigo 503 da CLT, houve uma situação elencada na Constituição que não recepcionou, né, alterou ali alguma questãozinha, que foi o formato de se fazer essa redução de jornada, que tem que ser por acordo ou convenção coletiva. Então, eu posso fazer sim, desde que seja por acordo ou convenção coletiva. Isso está no artigo 7º, inciso 6º da Constituição. E a gente também teve, pós-reforma trabalhista, o parágrafo 3º do artigo 111-A, que diz que a redução de jornada com redução de salário pode ser feito por acordo e convenção coletiva. Então, vem reforçar o que está lá na Constituição e diz que precisa ter uma garantia de manutenção do emprego, que é uma estabilidade pelo tempo que durar o acordo, tá? O 503, ele fala que essa jornada pode ser reduzida com limite de 25%, então tem mais esse requisito, mais esse critério que precisa respeitar, e que ele tem que ser garantido o salário mínimo regional. E aí a gente tem uma situação especial, porque o salário mínimo regional do estado do Paraná, ele é maior do que o salário mínimo nacional, e muitas vezes, na maioria das vezes das empresas que eu trabalho, é muito próximo do piso que se paga. Então eu reduziria a jornada, poderia reduzir o trabalho, mas como eu garanto esse mínimo do salário mínimo do estado do Paraná, eu tenho essa barreira. Então, nesse acordo, por exemplo, que a gente fez, esse aditivo de acordo, e nos outros que eu tô tentando fazer, a gente garante o salário mínimo nacional nesse momento de redução de jornada, com redução salarial, mas sempre sendo feito por acordo coletivo ou convenção coletiva e garantindo a estabilidade do trabalhador, tá? Então, são 3 requisitos, deixa eu ver se são 3, né? Precisa garantir o limite máximo de redução de 25%, então eu posso reduzir no máximo 25%, a garantia salarial
que seria o salário mínimo regional, a não ser que você coloque diferente na convenção, que seria o salário mínimo nacional. Tem que ser feito por acordo ou convenção coletiva e tem que ter estabilidade. São 4 requisitos aí que precisam ser preenchidos, ok? Então, lembrar, artigo 503 da CLT, com o 7º da Constituição, inciso 6º, e também o 611-A da CLT, também no parágrafo 3º. Que mais? Gente, vai passar um pouquinho de 30 minutos, mas já tô concluindo aqui, tá? Terceira pergunta, pode suspender o contrato para qualificação? Esse aqui, gente, era justamente a questão do artigo 18 da medida provisória que foi revogado pelo presidente. Então, pela medida provisória, não poderia, porque o que a gente tem aqui é uma suspensão do contrato para qualificação de forma simplificada. Mas a gente tem um artigo na CLT que prevê isso, que é o 476-A, que foi incluído, né, por uma medida provisória em 2001, e a gente pode fazer o layoff dentro dos parâmetros que estão lá no artigo 476. A gente teve, no momento de crise, há um tempo atrás, um programa de preservação do emprego, PPE, e aí foi feito uma espécie de um layoff simplificado, mas existia limite mínimo de pagamento, existia um aparato de regras que talvez o ideal não fosse fazer uma medida provisória para suspender o contrato, ou um artigo dentro de uma medida provisória para suspender o contrato, mas resgatar esse PPE que na época funcionou bem. Por falar em medida provisória e voltando à questão da redução de salário, foi prometido que essa semana iria sair uma medida provisória possibilitando a redução de jornada com redução de salário e não saiu. Eu fiquei esperando, falaram que ia sair quarta, falaram que ia sair quinta, falaram que ia sair sexta. E assim, a redação que me foi passada lá de Brasília, que eu fiquei sabendo, era que poderia ser feito redução de jornada com redução de salário por acordo individual. E talvez aí que estejam barrando essa possibilidade, porque há uma discussão muito grande que o acordo individual, mesmo que seja permitido pela medida provisória, isso possa gerar a questão de inconstitucionalidade. Então, quando a gente fala desses dois pontos que são bem delicados, redução de jornada com redução de salário e a suspensão do contrato de trabalho para qualificação, é importante que, mesmo que haja uma medida provisória, que ela cuide muito bem da redação que vai ser feita para que a gente possa ter garantias, ter segurança jurídica e não corra o risco de uma alegação de uma inconstitucionalidade futura aí, tá? Mas elenco para vocês que tanto um quanto o outro já existe previsão legal, desde que seja feito por acordo ou convenção coletiva, tá? A questão do layoff está no artigo 476, letra A da CLT, tá? Tem sido praticado aí por algumas empresas, mas recentemente na nossa região a gente viu a BRF fazendo layoff aí, né? Foi a última empresa que a gente teve noticiada aí na nossa região. A quarta pergunta que me fizeram é se pode demitir nas regras do artigo 502, que fala que o empregador pagaria metade da multa, né? E aí, no caso, a gente toma por si a multa do FGTS, a multa do 40% do FGTS. Pode, gente, se a empresa, ela fechar, ela tiver encerrado a sua atividade, se esse encerramento for em razão desse motivo de força maior que foi a pandemia. Se essa empresa já tinha alguns problemas financeiros e não está fechando exclusivamente pela questão do força maior, eu acho temeroso aplicar o 502, mas pode sim, se houver o fechamento da empresa, tá? A quinta pergunta que eu elenquei aqui, que me fizeram muito é: coronavírus não é doença ocupacional? E aqui, gente, a gente tem um limiar muito tênue, muito frágil, porque a medida provisória, ela fala, né, que o coronavírus aqui, ele não seria doença ocupacional, a não ser que se provasse em contrário essa questão da correlação, do nexo causal, né? Sempre tem que se provar um nexo causal, mas aqui a gente tem uma batalha, uma briga entre a doença multifatorial, porque o coronavírus ele tem uma facilidade muito grande de contágio, então eu posso pegar, gente, em qualquer lugar imaginável, eu posso pegar dentro da minha casa, eu posso pegar no mercado, eu posso pegar na rua, e eu posso pegar no meu ambiente de trabalho. Se for no ambiente de trabalho e tiver o nexo causal, é considerado, então, a questão de doença ocupacional. Mas a gente tem isso muito
muitas possibilidades, então é multifatorial mesmo essa doença, né? Além do mais, a gente tem aí, contrário à questão da doença ser multifatorial, a questão da inversão do ônus da prova, que é aplicado na Justiça do Trabalho. Então, se o trabalhador disser, não, eu me contaminei na empresa e pedir a inversão do ônus da prova, a empresa que teria que provar que não houve o contágio lá dentro, né? Então, a gente tem que, enquanto voltado para a empresa, ter sempre o cuidado aí de fazer um controle, de mandar o pessoal de grupo de risco para casa, tomar esse padrão, essas iniciativas que estão sendo colocadas, e aí tem uma nota do Ministério Público do Trabalho e uma nota também do Ministério da Economia em como as atividades que são essenciais devem agir nesse momento, né, de manter aí a atividade, mas com todo o cuidado que a situação requer. E a sexta pergunta, que talvez tenha sido a que mais me recorreu essa semana, é a questão do fato do príncipe, da aplicabilidade do fato do príncipe, que foi muito falado aí, né? Então, o fato do príncipe é o artigo, tá lá no artigo 476 da CLT, que ele fala que em caso de dispensa do trabalhador em razão de um motivo de força maior, ocorrido, praticado em decorrência de uma lei, de alguma regra pelo poder público, o poder público seria o responsável para pagamento de multa. Primeiro, gente, houve uma confusão muito grande por causa de um post que foi feito, né? Não sei em que rede social, mas dizendo que o empregado poderia entrar com ação pedindo direto lá do poder público, né? Todas as verbas, salários, enfim. Então, primeiro, o artigo 476, ele é muito claro em dizer que é pagamento apenas da indenização. Na época que foi feita essa redação, a gente tinha uma indenização por estabilidade pela pessoa que ficava mais de 10 anos trabalhando no mesmo emprego. Essa estabilidade foi revogada pela Constituição de 88, onde todo mundo passou a ganhar o FGTS. Então, a única multa que a gente tem no momento da rescisão é a multa do artigo, aliás, a multa do FGTS, que é a multa dos 40%, a multa fundiária. Então, ainda que houvesse uma responsabilidade aí do poder público, seria apenas dessa multa, tá? Outra coisa, não é que o empregado tem que entrar contra o poder público. O que o artigo 476 fala? Ele fala que numa reclamação trabalhista, onde o empregado entra contra a empresa, no momento da defesa, pode invocar o fato do príncipe e alegar aí que o Estado que gerou aquela situação, tá? E aí a Justiça do Trabalho vai se declarar incompetente, vai chamar o Estado para o processo, se declara incompetente e remete esse processo para a vara da Fazenda, que é quem vai decidir sobre a aplicabilidade do fato do príncipe e a responsabilidade de pagamento dessa indenização. Então, não é a justiça que vai julgar isso, a Justiça do Trabalho, ela não é competente, e muito menos o empregado entrar contra o poder público. O empregado tem que entrar contra a empresa e a empresa que invoca o poder público, tá? Então, não, assim, há uma discussão muito grande com relação à aplicabilidade, tá, gente? Então, existe uma tramitação, existe a possibilidade, mas tem que ser dentro dos parâmetros do artigo 476, tá? A maioria dos juristas estão se colocando contrários. Por quê? Não se trata de um ato discricionário da administração pública, uma escolha da administração pública. Eu vou fazer isso aqui porque a minha escolha é dessa forma, né? Tem se colocado aí como exemplo, passar uma estrada numa propriedade empresarial e ter a escolha de passar essa estrada um pouquinho mais para o lado e não prejudicar. Isso é um ato discricionário. No caso aqui, a gente não tem ato discricionário, e sim uma medida de interesse público, supraindividual e de saúde pública, né? Então, o maior caso de aplicação do fato do príncipe que a gente tem hoje dentro da história do direito do trabalho foi a questão do fechamento dos bingos, né? Que quando virou aí uma contravenção penal, houve o fechamento e aí foi aplicado em alguns casos a questão aí do fato do príncipe, tá? Tem a maioria dos juristas, como eu disse, né, estão se colocando aí contrários à aplicação do fato do príncipe, só que eu vi um webinar no Migalhas, que foi feito dia 25, de várias mentes pensantes aí do direito do trabalho, e o doutor Guilherme Feliciano, que é um professor da USP, ele se colocou a favor, né? Então, não é uma live, é
uma espécie de um debate feito na plataforma Zoom, que se vocês entrarem no Migalhas, vocês conseguem achar, inclusive é muito interessante, né, para quem é da área aí, quiser mais conhecimento, é muito interessante aí, dar uma olhadinha nessa discussão aí entre esses juristas aí, entre esses operadores do direito. Tá? E agora concluindo, gente, isso aqui ficou um pouquinho extenso, mas agora concluindo, eu só queria falar para vocês um pouquinho do que a Casa da Indústria tá fazendo, né? A gente está tentando se antecipar de todo esse problema que teve, que estamos vivendo, que estamos tendo aí. Então, assim, no dia 26 de fevereiro, a gente teve o primeiro caso, a primeira confirmação aqui no Brasil. Como a gente já tinha muitas empresas que estavam sofrendo por falta de insumos que eram importados da China, a gente já estava tendo contato com as indústrias, indústrias também que estavam sofrendo com exportação para a China. A gente já estava em contato com essas indústrias para verificar o que a Casa da Indústria, o que a FIEP poderia fazer em termos de importação e exportação, né? Lá em janeiro, isso. Aí, quando a gente teve o primeiro caso, em 26 de fevereiro, a gente começou a trabalhar as questões internas aqui do coronavírus. A gente já começou a reunir com alguns empresários e tomar atitude para não deixar o problema acontecer e a gente fazer um plano de contingência. Então, a gente passou aí a apoiar os industriais da cidade, desde o menor até aquelas multinacionais a desenvolverem o seu plano de contingência, tá? Dia 16 de março começaram a aparecer as primeiras considerações, aí a escola foi a primeira a comunicar que a partir do dia 19 iria iniciar aí a suspensão, né? E no dia 21 a gente teve a confirmação do primeiro caso em Ponta Grossa, mas no dia 20 eu já tinha feito um vídeo aqui para vocês, quem quiser tá lá no meu Face, tá no meu YouTube, tá no meu Instagram, tenho usado muito a plataforma Instagram, sobre como montar um plano de contingência. Então, antes mesmo da confirmação do caso em Ponta Grossa, a gente já estava trabalhando junto com as indústrias, dando um apoio, dando todo aparato de prevenção e legal aí para as empresas poderem fazer esse plano de contingência, desenvolver esse plano de contingência, tá? Então, a gente está à frente aí, a FIEP desde o começo tem trabalhado apoiando a indústria. Então, a Casa da Indústria hoje tem os modelos para fornecer desses acordos individuais. Então, esse é um comunicado para toda a comunidade, para toda a sociedade de Ponta Grossa, naquilo que a gente puder auxiliar as empresas, não só as empresas do poder público, também a gente tem conversado a todo momento com o prefeito, com o procurador, com todos os secretários e colocado à disposição para ajudar naquilo que for possível, tá? Então, contem com a gente, contem com o nosso jurídico e qualquer dúvida vocês podem mandar aqui nos comentários, podem mandar inbox e aí a gente vai editando aí novos vídeos com novas dúvidas e qualquer dúvida, né, estamos à disposição, tá certo? Terça-feira, 6 horas da tarde, a gente tem mais uma live para falar das novidades jurídicas aí. E aí vocês podem participar também para tirarem as dúvidas de vocês. Tá certo? Quero desejar uma ótima semana cheia de saúde para todo mundo e que seja uma semana mais leve, uma semana com mais paz, né, no coração de todo mundo. E a gente espere aí que isso se resolva e que acabe tudo isso o mais breve possível, tá ok? Contem conosco. Um forte abraço. Tchau, tchau.